A alternância em Angola não está longe de acontecer, porque nós estamos a caminho de 50 anos de poder de um partido único. E isto depois satura as próprias pessoas que estão à frente das instituições podem não só se saturar, como influenciarem com que essa alternância seja permitida. E como é que ela é permitida? Nós não temos alternância porque há um partido que controla as instituições. Ele tem órgãos que ajudam à manutenção desse poder. Ele controla a Comissão Nacional Eleitoral, que é o órgão que organiza as eleições, controla a comunicação social, controla o Tribunal Constitucional, que é o órgão que valida os resultados, ele controla o Parlamento, que é o órgão pelo qual ele usa dias antes das eleições para quê? Para aprovar o pacote da lei eleitoral, é o órgão que ele tem também para validar e dar posse na pessoa que vai dirigir a Comissão Nacional Eleitoral. Portanto, para termos alternância, a oposição deve se bater para a reestruturação destas instituições que nós aqui citamos, sobretudo a CNE, a forma dela de eleger os membros, ela tem que ficar despartidarizada, que ela na sua composição é igual ao Parlamento. Se o MPLA ou a UNITA tiverem a maioria no Parlamento, na CNE também vão ter. Quando formos para as eleições, vão com uma CNE com maioria parlamentar em que o partido que está no poder domina. E depois, dentro da CNE, as decisões a nível do plenário não vão para a votação, mas vence quem tem a maioria. Portanto, este controle nós que deve ser desmantelado e a oposição deve bater-se para aí para ver se destrutura isso. A reforma é isso. Nós tivemos uma governação de 40 anos com José Eduardo dos Santos, veio o João Lourenço, era suposto reformar o país e a reforma política partiria dali. Ele não fez, ao contrário, reforçou ainda mais, se beneficia deste aparato todo e, com isso, nega-se a possibilidade de haver alternância em Angola. Depois, há aqui um perigo que nós temos. Quando as pessoas vão dando conta que é quase que impossível ter uma alternância com esses amarros que o MPLA tem na Constituição, ou melhor, nas instituições, e o perigo que dá é que amanhã nós podemos ter até pessoas a pensarem em ter uma alternância violenta. Alternância violenta, o que é que eu falo? É derrubar o poder. E vemos isso que aconteceu em Portugal. Portugal estava com um ditador, uma ditadura de 40, quase 50 anos, semelhante ao quadro angolano. As pessoas perderam esperanças. No fim, em Portugal também havia eleições. As eleições que o Salazar organizava, o seu regime, eram também altamente manipuladas com a censura, a comunicação social, toda ela controlada. E, no fim, o que é que aconteceu? Mudaram do estado de sítio das coisas. Portanto, Angola, quando Angola pode um dia também acontecer isso. Aconteceu há pouco tempo com o Gabão. O Gabão também, as pessoas viram que estava a ser impossível, quase impossível, ter ali alternância, o país estava a ser dominado por uma única família, e no fim do dia, o que é que fez? Um militar derrubou o poder. E vimos que ninguém saiu à rua a contestar. Todos apoiaram, até os que estavam dentro do próprio regime apoiaram. Agora, nós estamos aí por um quadro em que até as próprias pessoas que estão dentro do MPLA, no regime, já também são a favor pela alternativa. Não diria pela alternativa, mas por reformas democráticas no país para se evitar que um dia ocorra um golpe de Estado em Angola. Por mais que a gente diga que não, temos uma polícia, temos uma segurança forte, temos uma segurança militar, não. Há países ditatoriais mais fortes, com uma segurança mais forte que a nossa, e caíram com um pequeno derrube. Gabo, obrigado mais uma vez. Chiplique Eduardo, o cenário que se apresenta para Angola é
viável uma alternância via eleições? Através das Há eleições? uma abordagem que foi feita hoje no encontro pelo Dr. Antônio Ventura, que caracterizou o Estado angolano como um Estado competitivo, um Estado autoritário competitivo, onde existem instituições aparentemente democráticas, existem legislações, ou legislação virada para o Estado de Direito, tudo simulação, quando na prática ele continua a ser um Estado autoritário, porquanto as próprias instituições e os próprios servidores têm todos um objetivo comum, que é aniquilar todos os espaços de liberdades, direitos e garantias dos cidadãos. E isto ficou muito assente na abordagem que acompanhamos hoje. E é uma situação também que normalmente, já que acrescentando, dá alguma sobrevivência a esses movimentos, sobretudo a questão do MPLA e da UNITA. O palco político, conforme o MPLA estruturou em relação à participação, à existência da oposição e, sobretudo, da UNITA, é no fundo, um beco sem saída, um impasse, digamos assim. Por quê? Gama se referiu há pouco. Os processos eleitorais estão autoritários. São feitos por instituições ou por pessoas comprometidas com o regime autoritário. Portanto, em nenhum momento eles vão ter uma decisão conforme aconteceu no Senegal. Por exemplo, se o Tribunal Eleitoral ou Constitucional Chiplica, não se esqueça que o Senegal já viveu várias alternâncias, vários partidos. Só quero citar as pessoas. Sim. Mas é preciso fazer é preciso esses indicadores estarem presentes na sua análise. Sim, não vamos entrar nas especificidades dos países. É só dar um exemplo. Se o Tribunal Constitucional senegalês fosse a favor do presidente, obviamente que teríamos terceiro mandato. Mandato. Mas como as instituições funcionam e cumprem o seu papel, nunca isso vai acontecer. Agora, era só uma coisa muito importante também a darmos aqui. Depois, nós estamos a perceber como